Om Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyaman Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 27. Panchikritebhyo bhutebhyaha Stholebhyah purvakarmana Samutpannamidam sthulam Bhogayatanamatmanaha Avastha jagarastasya Sthularthanubhavo yataha. O estudante fez 7 perguntas no verso 25. Agora, o professor começa a responder. Primeiro, ele apresenta a resposta à 7ª pergunta. Atma Anatma Vivekaha Katham. Como discriminar, demarcar Atma e Anatma? E, para responder à 7ª pergunta, exigirá a definição de Atma e Anatma. Portanto, temos que responder a 5ª e a 6ª perguntas. A 5ª, o que é Anatma, e a 6ª, o que é Atma. Somente se as perguntas 5 e 6 forem respondidas, a 7ª pergunta poderá ser respondida. A 5ª e a 6ª são anga da 7ª. E após introduzir a 7ª pergunta, o professor aborda a resposta para a 5ª pergunta. O que é Anatma? E Anatma é apresentado aqui como 3 camadas do corpo. Corpo grosseiro, corpo sutil e corpo causal. Sthola, Sukshma e Karana Sharirams. Dos 3, o corpo grosseiro é definido neste verso. E ele fala sobre 2 causas para o corpo grosseiro. Uma é a causa geral, comum a todos os corpos físicos ou corpos grosseiros. E a segunda são as causas específicas que determinam o caráter e a qualidade do corpo. Como a qualidade e as características diferem de corpo para corpo, de pessoa para pessoa, esse deve ser o Visheshakaranam, ou seja, o karma específico do indivíduo. Isso é chamado de Prarabdha Karma. E o Samanyakaranam é o Panchabhutani, os 5 elementos grosseiros. De Maya, os 5 elementos sutis são criados. Então há um processo de grossificação chamado Panchikaranam. Após a grossificação, os elementos se tornarão elementos grosseiros. Portanto, Shankaracharya diz Panchikritebhyaha Bhutebhyaha. Os elementos grosseiros que passam a existir através do processo de grossificação. Isso é indicado pelo adjetivo Panchikritebhyaha, o Bhutebhyaha grossificado. Os 5 elementos grosseiros. E é somente a partir disso que este corpo passou a existir. Esse é um fator. O Samanyakaranam. E o Prarabdha Karma influencia o tipo de corpo. Esse é o Visheshakaranam. O papel do corpo físico é ser a casa que o Jivatma terá que ocupar. Se o Jivatma não tiver um corpo físico, o Jivatma, sem dúvida, existirá com os outros 2 corpos, mas não poderá interagir com o mundo externo. Assim, a interação ocorrerá somente quando o terceiro, o corpo físico, for assumido, o que é chamado de nascimento do Jivatma. O nascimento do Jivatma, de acordo com o Shastra, é a aquisição de um corpo físico. E no momento em que o corpo físico é adquirido, o Jivatma tem uma residência. Residindo nele, o Jivatma pode contatar o mundo, interagir com o mundo e obter prazeres e dores a partir dessas interações. Portanto, Bhoga Ayatanam Atmanaha. Até aqui vimos na última aula. Depois,
A terceira linha do sloka, que diz Avastha Jagaraha Tasya. Assim, ele introduz um novo tópico, ou seja, os estados de experiência. Isso também será discutido mais tarde. Mas sabemos, por experiência própria, que todo ser humano, geralmente todo ser vivo, tem 3 tipos de experiência, ou seja, 3 estados de experiência. Um é chamado de vigília, no qual ele contata o mundo físico externo. O segundo é o sonho, no qual contatamos o mundo de pensamentos projetado internamente. Um é Bhautika Prapancha, o mundo físico. O outro é Manasa Prapancha, o mundo do pensamento. No estado de vigília, entro em contato com o mundo físico através do corpo físico. No estado de sonho, não utilizo o corpo físico. Entro em contato com o mundo interno projetado. E, portanto, a contribuição do corpo físico é que, com o corpo físico apenas, o estado de vigília é possível. A mente é comum, é o Samanya Karanam, tanto para o estado de vigília quanto para o estado de sonho. A mente é necessária para ambos. Mas a causa especial e adicional, ou Vishesha Karanam, para o estado de vigília é a adição do corpo físico. Assim, sendo o corpo físico a causa específica para o estado de vigília, o estado de vigília é um estado especial associado ao corpo grosseiro. Então ele diz, Tasya Jagaraha Avastha. Tasya Avastha significa Sthula Sharirasya Vishesha Avastha. O estado específico, que está unicamente associado ao corpo grosseiro, é Jagaraha Avastha. Significa Jagrad Avastha, o estado de vigília, no qual o Jivatma contata o universo físico através do corpo físico. E qual é a singularidade do estado de vigília? Yataha, por isso, Jagaraha Avastha, ou Jagad Avastha, outra palavra. Sthula Artha Anubhavaha Bhavati. Arthaha significa Padarthaha, objeto. Sthula significa grosseiro. Grosseiro significa Bhautika, material. Portanto, Sthula Artha significa os objetos materiais grosseiros do mundo. E Anubhavaha, existe a experiência desses objetos. Os objetos grosseiros nunca são experimentados ou contatados no sonho. No sonho, cada objeto nada mais é do que nossos próprios pensamentos. O tigre do sonho nada mais é do que um pensamento durante o estado de sonho. Mesmo que não reconheçamos isso no momento do sonho, depois de acordar, sabemos que cada objeto no sonho é apenas um pensamento na mente. Portanto, o mundo dos sonhos é chamado de Manasa Prapancha, ou Vasana Maya Prapancha. Enquanto este mundo no estado de vigília é chamado de Sthula Prapancha, ou Bhautika Prapancha. Prapancha significa universo. Então, Yataha, por causa deste Jagradavastha, existe a experiência do mundo de vigília. Este é o corpo grosseiro, o corpo tangível e visível, o corpo mais externo. E este tem a vida mais curta entre as 3 camadas do corpo. Você pode dizer 3 corpos ou você pode dizer 3 camadas do corpo. Shankaracharya escreve de forma muito elaborada no texto original, mas selecionamos apenas um verso. A seguir, entraremos na segunda camada do corpo, ou no segundo corpo. De ambas as formas você pode dizer. Agora, entraremos no verso 28. Vagadi pancha shavanadi pancha pranadi pancha brahmukhani pancha Bodhyadya vidya pichakama karmani Puryashtakan sukshma sharira mahuhu. Estamos entrando na segunda camada do corpo, chamada Sukshma Shariram.
que é o corpo sutil, mais fino que o corpo grosseiro, portanto intangível, invisível. E Sukshma Shariram é abordado em 3 versos, 28, 29 e 30. O Sukshma Shariram é considerado o kit de ferramentas que contém vários instrumentos que o Jivatma utiliza para contatar o mundo. Assim, o corpo físico é como o escritório em que entramos para realizar transações. E no escritório temos vários instrumentos. Temos coisas como telefones, celulares, computadores, internet, etc., por meio dos quais contatamos o mundo externo. O corpo físico é como o prédio do escritório, a estrutura física. O corpo sutil é como os vários dispositivos e instrumentos que usamos para contatar o mundo. No Tattvabodha, o corpo sutil foi definido de uma maneira simples, dizendo que ele consiste em 17 instrumentos ou ferramentas. Pancha Jnanendriyani, Pancha Karmendriyani, Pancha Prana Dayaha, Manaischaikan, Buddhyaschaikkaivan, Saptadasha Kalabhri, Saha Yatishthati, Tatsukshma Shariram. Foram mencionados 17 instrumentos. Aqui, no Vivekachudamani, Shankaracharya apresenta-o de uma forma diferente. Todos os instrumentos ou componentes ou partes do Sukshma Shariram ele classifica em 8 grupos. Cada um desses 8 ele chama de Puri. Puri literalmente significa cidade. A cidade pode ser entendida como um forte ou uma fortaleza. Todo o Sukshma Shariram é comparado a uma poderosa fortaleza, dentro da qual o Jivatma, o mestre, está sentado, assim como uma pessoa se senta em uma cadeira diante de um painel de controle e opera vários instrumentos. Jivatma é o mestre, e Sukshma Shariram é a fortaleza que ele opera, e com a qual ele se protege também. Por exemplo, quando o karma é negativo, ele pode usar certas ferramentas do Sukshma Shariram e realizar algumas ações nobres, gerando punyam. E gerando punyam, ele pode neutralizar o karma negativo. Sukshma Shariram é como uma fortaleza que ajuda o Jivatma. Portanto, é chamado de Puri, ou Puram. E como existem 8 desses, é chamado de Puryashtakam. Certo, quais são os 8 Puris? Isso é dito aqui. Vagadi Pancha. Na maioria das edições, as palavras Vagadi e Pancha são consideradas 2 palavras separadas. Mas gramaticalmente falando, elas devem ser tratadas como uma única palavra composta, sem espaços entre elas. Vagadi Pancha é uma palavra. Vagadini Pancha, Vagadi Pancha. Similarmente, Shravanadi Pancha. E então, Pranadi Pancha. Abhramukhani Pancha. Deve ser uma palavra composta, sem lacunas. Todas elas devem ser palavras compostas. Vagadi significa os 5 instrumentos de ação. Ação significa a nossa resposta, nossa saída para o universo. Instrumentos de saída. E quais são eles? Vak, Adi. Fala, etc. Por 1 hora eu estou falando. É uma saída. E Shankaracharya não explica quais são os 5 instrumentos de ação. Ele menciona um e diz Adi, etc. Ele assume que estudamos o Tattvabodha. É por isso que Tattvabodha é um texto fantástico, selecionado por Dayananda Swamiji. Ele o descobriu em Rishikesh. No sul da Índia não é tão popular. A maioria dos professores ensina muitos livros didáticos em seus programas de estudos, mas Tattvabodha não está lá. Esta é uma descoberta de Swami Dayananda. E existem outros belos livros didáticos também. Esta é uma bela seleção. Todo estudante deveria começar com Tattvabodha. Lá, os 5 órgãos sensoriais de ação chamados Karmendriyani são mencionados. Não vou me aprofundar,
Vak, o órgão da fala. Pani, as mãos, o órgão de transação. Pada, as pernas, o órgão do movimento. Paio, o órgão de excreção, limpeza, remoção de resíduos. Upasta tem duas funções. Upasta é o que remove os resíduos líquidos, como urina, e também funciona como órgão reprodutor ou gerador. Estes são os 5 karma indriyani. Aqui uma observação. Estes pertencem ao corpo sutil. Portanto, não devemos tomar a fala física, a mão física, as pernas, etc. Devemos notar que, por trás da parte física, da mão, da perna, etc., está o indriyam, o software, que não é visível, mas que é o poder por trás desses hardwares. Portanto, Vagindriyam é invisível. Da mesma forma, a mão Indriyam não é visível. A mão física é chamada Golakam. A mão tangível é o Golakam. E o poder de ação é chamado de Indriyam. Assim, aqui nos referimos ao Panchakarma Indriyani, invisível, não aos órgãos físicos. E então, Shravanadi Pancha, o Pancha Jnanendriyani, os 5 instrumentos de conhecimento ou entrada, que recebem mensagens ou estímulos do mundo externo. Shravanam aqui significa órgão da audição, um instrumento auditivo. O processo de ouvir é chamado de Shravanam, mas aqui o instrumento auditivo é chamado de Shravanam. Quando se trata de um processo, temos que usar em Bhava Vyutpati. Quando se trata de um instrumento, temos que usar em Karana Vyutpati. A etimologia será diferente. Aqui, Shravanam é Karana Vyutpati, Shravana Karanam, um instrumento da audição. Significa os ouvidos. Novamente, não o Golakam físico, mas o poder de audição. Uma pessoa que perdeu o poder da audição tem o Golakam, mas perdeu o Indriyam. O Indriyam está bloqueado por causa do seu karma. O karma bloqueia vários órgãos à medida que envelhecemos. Portanto, Shravanam, o poder do Stotram, dos ouvidos. Então, Adi, significa os outros 4. Olhos, o segundo órgão da percepção, para ver formas e cores. Nariz, um instrumento para conhecer o olfato. Língua, um instrumento para conhecer os sabores. E pele, um instrumento para conhecer, sentir o tato. Todos os outros órgãos, olhos, ouvidos, nariz e língua, estão localizados na cabeça, mas a pele é o único Jnanendriyam que permeia todo o corpo, para que o corpo possa ser protegido. Se a pele também estiver apenas no rosto, teremos problemas. Nas costas algo pode estar acontecendo, pode ser um incêndio, e eu não saberia. Portanto, a pele é engenhosamente projetada e localizada por toda parte. O maior órgão do corpo é a pele. Ela só não permeia 2 partes do corpo, as unhas e os cabelos. É por isso que podemos cortá-los alegremente. Se o Tvag Indriyam permeasse o cabelo, no salão de beleza as pessoas estariam gritando. Portanto, todo o corpo é permeado pela pele. Tvag Indriyam. Assim, Shrotram, Tvag, Chakshuhu, Rasana, Gharanam são os nomes sânscritos, ou Pancha Jnanendriyani. Assim, Shravanadi Pancha. E depois, Pranadi Pancha, o Prana Shaktihi, quíntuplo. Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana. Quando estamos respirando, a respiração é tangível. Portanto, Indriya Gocharam. Mas o ar que respiramos tem Prana Shakti. Essa Shakti não é visível. Essa Prana Shakti está presente no corpo. É difícil traduzir a palavra. As pessoas traduzem como ar vital. Eu usarei apenas a palavra Prana. A Prana Shakti em nosso corpo realiza 5 funções fisiológicas. Devido a essas funções, o corpo sobrevive. Quais são elas?
Aqui também, Shankaracharya se refere a apenas uma, Prana Adi. Ele diz prana, etc. As 5 são prana, apana, vyana, udana e samana. Prana corresponde ao sistema respiratório. Apana, ao sistema excretor. Estou apenas dando um significado geral, sem detalhes mais sutis. Vyana é o sistema circulatório. Então samana, sistema digestivo. Ele não apenas digere, como também separa os vários nutrientes e os distribui para várias partes do corpo através do sangue circulante. Estas são as 4 funções fisiológicas essenciais. E então, Udana Prana. O papel principal de Udana é supostamente retirar o Sukshma Shariram do corpo no momento da morte. O Sukshma Shariram está dentro do Sthula Shariram agora, graças a Deus. Como dizem em inglês, é manter o corpo e alma juntos. Alma aqui se refere ao Sukshma Shariram. Mas no momento em que o Karma Prarabdha se esgota, o Sukshma Shariram tem que deixar o Sthula Shariram, o corpo físico, e assumir outro corpo físico, de acordo com o próximo conjunto de karma frutificante. O próximo corpo pode ser um corpo humano, um corpo vegetal, um corpo animal ou um corpo celestial. Yatha karma yatha shrutam. Não acreditamos na evolução unilateral ou aleatória do universo, individual ou de espécie. Portanto, o Jiva tem um corpo humano e pode ter um corpo animal mais tarde. De macaco a ser humano e de ser humano a macaco também é possível. O karma pode levar alguém para cima e para baixo na escala evolutiva. Bem, de qualquer forma, vamos voltar ao tópico. No momento da morte, o Sukshma Shariram precisa ser puxado para cima, ou seja, separado do Sthula. E essa é uma função especial, cuidada por Udana Pranaha. Udgamanam Karoti. Aquilo que levanta o Sukshma Shariram e que se torna ativo no momento da morte. Portanto, estes são os Pancha Pranaha. Cada conjunto de 5 é um grupo, ou puri. Jnanendriya Panchakam, um puri. Karmendriya Panchakam, um puri. E Prana Panchakam é o terceiro puri. O quarto é Abhramukhani Pancha. Abhram, neste contexto, significa Akashaha, o espaço. O significado popular da palavra Abhram é nuvem. Kachino bhaya vibhrastaha China brahmiva nashyati. 6º capítulo da Gita, verso 38. Abhram significa nuvem. Apaha viparji iti abhram. Aquilo que retém água e faz chover. Portanto, Abhram significa nuvem que retém água. Mas a nuvem em si mesma é mantida no céu. Portanto, o céu ou espaço está segurando a nuvem. E a nuvem está segurando água. Assim, por extensão, podemos dizer que espaço ou o céu está segurando a água. Então, Abhram pode significar nuvem, como seu significado primário, e céu ou espaço como um significado secundário. Neste contexto, Shankaracharya diz que significa os 5 elementos sutis. Portanto, Abhara aqui significa Akashaha, o espaço. Mukham significa etc. Abhra Mukhani Pancha, os 5 elementos sutis. Por que esses 5? Porque eles constituem o Sukshma Shariram. Eles são a matéria-prima para o Sukshma Shariram. O corpo sutil é composto pelos 5 elementos sutis, mas eles não são visíveis. Elementos grosseiros são visíveis, portanto o corpo grosseiro também é visível, experienciável. Mas os elementos sutis não são visíveis. Por quê? Eles são sutis. E o corpo sutil, que é um produto dos elementos sutis, também é invisível. Jnanendriyan, nós não vemos. É por isso que só podemos ver os ouvidos de uma pessoa. Mas se ela pode ouvir ou não, não podemos dizer. Apenas quando falamos, saberemos se ela pode ouvir ou não.
A audição pertence aos órgãos dos sentidos, que não podemos ver, porque os órgãos dos sentidos são invisíveis. Portanto, este puri quíntuplo são os 5 elementos sutis, Panchabhutani. Em si são considerados partes do Sukshma Shariram, porque são a matéria-prima para o Sukshma Shariram invisível. Até aqui abordamos 4 puris, de 8. Agora, o quinto é Buddhyadi. Buddhi significa intelecto. Adi significa etc. O Shastra fala sobre 4 faculdades de nosso órgão interno. De acordo com o Shastram, temos um órgão interno chamado Antahkaranam, um órgão interno invisível. Antaha significa interno, Karanam significa órgão. Por pertencer ao corpo sutil, é invisível. E este órgão interno tem 4 funções. Sempre que desempenha uma função específica, recebe um nome. Por exemplo, uma pessoa que exerce a função gerencial em um escritório é chamada de gerente. Suponha que ela assuma a função de professor em casa, então ela é chamada de professor. A pessoa é a mesma, mas os nomes diferem dependendo da função que desempenha. Similarmente, Antahkaranam é apenas um, mas é classificado em 4, com base em suas 4 funções. A primeira mencionada aqui é Buddhi. Significa a função racional, a função inteligente, a função discriminatória e a função analítica. Dizemos, ele é um intelectual. E a próxima é Manaha, a mente. Ela está associada a diferentes funções, como a função de dúvida, a função emocional e a função de coordenação. Por exemplo, quais órgãos dos sentidos devem funcionar em um determinado momento? Se devo usar meus olhos ou ouvidos, a mente decide. Suponha que você esteja sentado na sala de aula. Os olhos estão abertos. Os ouvidos também estão abertos. Suponha que você esteja se concentrando em uma pessoa na sala de aula, na roupa da professora ou em algum objeto. Os olhos são usados, não os ouvidos. Se você estiver ouvindo a professora, os ouvidos são usados, não os olhos. Aqui uma observação. Uma senhora idosa costumava vir regularmente às minhas aulas. Muito regularmente. Chegava cedo, sentava por 1 hora, perto, ela sempre voltava. Um dia, ela me deu um alfinete. Eu me perguntei, por que ela deu isso? Ela tinha me visto ajustando minha roupa de cima, Angavastram, o tempo todo enquanto falava. Eu não me importo com isso, acontece. Os alunos também não se importam, eu suponho, porque o foco deles está em ouvir. Aquela senhora estava preocupada com o fato de eu ajustar minha roupa. Mais tarde, descobri que ela era uma mulher telegru, que não entendia inglês. Mas ela vinha com muita diligência e sentava-se nas aulas, porque acreditava que ouvir a Bhagavad Gita lhe daria punyan, quer ela entendesse ou não. O que eu quero dizer é que, uma vez que você se concentra no objeto, os olhos se tornam ativos. Mesmo que seus ouvidos estejam abertos, você não ouve. A mente precisa estar por trás do órgão sensorial específico para torná-lo funcional, atenção plena. É por isso que geralmente digo, você está aqui, mas não ouve. Às vezes, porque a mente divaga. A mente decide. É como o botão seletor. Em certos gadgets, há um botão seletor para selecionar o rádio ou a TV. Ele é chamado de seletor. A mente funciona como um seletor ou coordenador. Muda de canal no meio do caminho, como fazemos com o controle remoto da TV. Todas essas funções são chamadas de manaha. Assim, duvidar, emocionar, selecionar. Manaha chamamos de mente. A primeira é Buddhi, o intelecto. A segunda é Manaha, a mente. A terceira é Chittam. Chittam é a faculdade de lembrar, depósito de nossas memórias. Ela é muito, muito importante. A quarta e última é Ahankara.
Ahankaraha significa identificar alguém. Aquilo que reivindica todos esses diferentes componentes como eu. Quando os olhos estão vendo, eu digo, eu estou vendo. Quando os ouvidos estão ouvindo, eu digo, eu estou ouvindo. Esse princípio de auto-identificação é chamado Ahankaraha. Aham, 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 iti karoti, iti ahankaraha. Essas são as 4 faculdades de um órgão interno. Com base em suas 4 funções, ele é chamado de 4 órgãos. Portanto, Bodhi Adi, Chatushtayam. Esses 4 juntos formam o 5º Puri, porque Puri Ashtakam estamos vendo. Então vimos 5 deles. Pancha Jnanendriyani, Pancha Karmendriyani, Pancha Pranaha, Pancha Bhutani e Antahkarana Chatushtayam. O próximo Puri é Avidya, Avidyapicha. Não é um grupo. É um grupo de um membro. Como uma equipe de um membro. Este é o 6º Puri. Aqui a palavra Avidya se refere à concepção errônea, especialmente à autoconcepção errônea, ou Adhyasaha. A autoignorância é chamada de Avidya. Karana Avidya, autoconcepção errônea, também é chamada de Avidya. Karya Avidya. Aqui, Avidya se refere ao Karya, na forma de autoconcepção equivocada, porque é autoignorância. Então vamos colocá-la em Karana Shariram. Como a ignorância está localizada no Karana Shariram, a autoconcepção equivocada está em Sukshma Shariram. Portanto, Avidya é a autoconcepção equivocada. Afirmar eu sou Jivatma, em vez de afirmar eu sou Paramatma. Isto é Avidya, o 6º Puri. Então, Apicha é apenas uma conjunção, não outro Puri. Apicha significa além disso. O próximo é Kama, o 7º Puri. Kama significa desejo ou desejado, conjunto de desejos. É o desejo que leva uma pessoa ao karma. Apenas isso sustenta o ciclo Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. O desejo me faz pedalar o Samsara Chakram, indefinidamente. O desejo me faz realizar karma, ação. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Portanto, eu quero ganhar dinheiro. Portanto, eu quero trabalhar. Enquanto ganho dinheiro, às vezes uso meios legítimos, às vezes comprometo valores. Assim eu acumulo punyam e papam. O desejo é responsável pelo karma, que é o próximo. E o karma gera punarjanma. Assim, avidya, kama, karma perpetua o samsara. Portanto, kama significa desejos. Todos os desejos. Este é o 7º Puri, ou Puran. O 8º é o karma. Karma pode se referir tanto às ações quanto ao resultado das ações. Punya papam. Boas e más ações e bons e más resultados, na forma de punyam e papam, são chamados de karma. Punya papa dvayam é o que tomaremos. Portanto, esse karma também é depositado no Sukshma Shariram, especialmente o karma frutífero. Aquele karma que não pode frutificar neste janma será depositado no Karana Shariram, mas aqui significa aquele mantido no Sukshma Shariram. Portanto, Kama Karmani, Dvandva Samasa, Kamascha, Karmascha, Kama Karmani, número dual. Então, Kama é a 7ª cidade e Karma é a 8ª cidade, Puram. Assim, esses 8 fatores juntos são chamados de Puryashtakam. E Puryashtakam, Sukshma Shariram Ahuhu. Este grupo de 8 é chamado de Sukshma Shariram Ahuhu. Ahuhu é o verbo. O sujeito do verbo não é dado aqui. Rishayaha Ahuhu, temos que dizer. Os rishis declaram isso como o corpo sutil, que é mais sutil que o corpo grosseiro.
é invisível e sobrevive à morte do corpo físico. Não apenas um corpo físico, mas muitos corpos físicos. De fato, o mesmo corpo sutil existe por toda a criação atual. Ele assume um certo número de corpos em sucessão, eliminando o anterior. Ele tem uma vida muito longa, a duração total da criação atual. Ele se desfaz apenas no momento do Pralayam, quando todo o universo se resolve. Naquele momento, o corpo físico não estará mais lá. O corpo sutil também não estará. No entanto, o terceiro, o mais sutil, o Karana Shariram, continuará. Mesmo que o mundo tenha se resolvido, ele continua. Quando o próximo Shrishti acontece, o Karana Shariram está lá. E ele sobrevive ao Pralayam e continua no próximo Shrishti. Assim ele continua e continua. Os universos aparecem e desaparecem, mas o Karana Shariram sobrevive. É o osso mais difícil de roer. Shrishti após Shrishti após Shrishti, o Karana Shariram continuará. Ele desaparecerá apenas? Bem, eu deveria contar isso apenas mais tarde, quando o contexto chegar. Mas eu completarei. O Karana Shariram só desaparecerá com o autoconhecimento. Isso por si só é chamado libertação. Portanto, o corpo físico perece no momento da morte. O corpo sutil desaparece no momento do Pralayam. O corpo causal se dissolverá apenas no momento da libertação. Estes são os três corpos. Suponha que um estudante pergunte: Swamiji, e quando o Atma desaparecerá? Atma, o princípio consciência, eu, o verdadeiro eu, é Anadi, eterno. Ele continuará existindo o tempo todo. O assunto de Atma virá mais tarde. Veremos isso depois. Aqui, o que é relevante é que Sukshma Shariram tem uma vida muito mais longa do que Sthula Shariram. Agora, entraremos no próximo sloka, no qual o tópico Sukshma Shariram continua. Idam Shariram Shranu Sukshma Samyetam Lingam Tvapanchi Krita Bhuta Sambhavam Savasanam Karma Phalanubhavakam Swanyanato Nadirupadhiratmanaha Swapno Bhavatyasya Vibhaktyavastha Swamatra Sheshena Vibhati Yatra. O corpo sutil é único porque é mencionado apenas pelo Shastra. A ciência moderna não aceita o corpo sutil. Ela não aceita sua existência, ela não aceita sua sobrevivência, ela não aceita seu renascimento, porque a ciência moderna não possui nenhum instrumento para vê-lo. Para a ciência moderna, não existe nada chamado mente, exceto o cérebro, o hardware. Somente o cérebro visível é chamado de mente. Não existe mente separada. É por isso que dizem que a psicologia é uma pseudociência. Eles aceitam a neurologia, eles aceitam a biologia e a química do cérebro. Mas eles não aceitam uma mente diferente do cérebro. Somente o Shastra diz que o cérebro é diferente, ele pertence ao Sthula Shariram. A mente é diferente, ela pertence ao Sukshma Shariram, que os cientistas não conseguem ver. Não porque a mente não esteja presente, mas por causa das limitações dos equipamentos. Não temos um instrumento que possa ver a mente. É a nossa limitação, não a inexistência da mente. Aceitamos a mente porque, para nós, Shastram é o Pramanam. Se você se lembra, ao falar sobre Shraddha, eu disse que, além desses Pramanani, temos Shastra Pramanam, que revela o que não pode ser revelado pelos órgãos dos sentidos e pela ciência moderna. Portanto, você deve se lembrar. Uma vez que você chega ao corpo sutil, podemos discutir isso apenas com base nas escrituras. Deixamos a ciência moderna para trás. Se você perguntar,
qual é a prova? Eu direi Shastram é o Pramanam. Assim, mais detalhes sobre o Sukshma Shariram são fornecidos neste sloka. Ele diz Shrinu. De vez em quando, o professor dirá Shrinu, escute. Por quê? Sendo o Vedanta abstrato, de vez em quando o aluno pode cochilar. E se houver apenas um aluno, como Arjuna, imagine a situação do pobre professor. Portanto, o professor tem que acordar o aluno com algumas piadas, ou ele tem que dizer Shrinu. Isso significa, ouça com atenção. Idam Shariram Sukshmasam Nitam. Este corpo sutil, inacessível à ciência moderna, é chamado sutil. A própria palavra sutil indica que ele é inacessível a qualquer pramanam que não seja Shastra. É Apaurushaya Vishaya. Sukshma Shariram é Apaurushayam, Alaukikam. Então, Shrinu, que você ouça. Sanyetam significa nomeado. Corpo sutil nomeado. Corpo mais sutil. E Lingam Tvapanchikrita Bhuta Sambhavam. Lingam significa aquilo que revela, evidencia, manifesta o princípio consciência, tomando emprestado a consciência. Porque os três corpos são feitos de matéria, e a matéria é inerte, não possui senciência. Vimos que a consciência não é uma parte, produto ou propriedade do corpo material. E como o corpo não possui sua própria consciência intrínseca, e como também não pode produzir sua própria consciência, o corpo precisa refletir, manifestar ou tomar emprestada a consciência, que é a natureza do Atma, o princípio espiritual, sobre o qual falei na última aula. Assim como a lua não tem luz própria, ela apenas reflete ou manifesta a luz pertencente ao Sol. Quando a luz do Sol é refletida na lua, chamamos isso de luz da lua ou luar. Similarmente, esses três corpos são capazes de tomar consciência emprestada, porque são sutis o suficiente para tomar emprestado. Mas a mesa não pode. Ela não é sutil o suficiente. Um espelho pode refletir um rosto, porque o espelho é sutil. Mas um pano ou um livro, não sendo sutis o suficiente, não podem refletir o rosto. Mesmo que tanto o espelho quanto o livro sejam matéria. Similarmente, os três corpos são sutis, portanto eles podem refletir a consciência. Mas uma mesa ou parede não podem. Embora esses três corpos sejam sutis, há uma gradação relativa entre eles em termos de sua sutileza. O Sthula Shariram é sutil. Sukshma Shariram é mais sutil. Karana Shariram é o mais sutil. E o Karana Shariram, sendo o mais sutil, é capaz de tomar consciência diretamente do Atma, primeiro. Somente o Karana Shariram tem acesso direto à consciência. Assim, o Karana Shariram se torna senciente, tomando consciência diretamente do Atma. Embora ainda não tenhamos estudado Karana Shariram, eu estou usando a palavra Karana Shariram. Esse Karana Shariram então empresta consciência ao Sukshma Shariram. Sendo menos sutil que o Karana Shariram, o Sukshma Shariram não pode acessar ou tomar emprestado diretamente do Atma, mas toma emprestado consciência por meio do Karana Shariram. E então, o que dizer do Sthula Shariram? O Sthula Shariram é o mais grosseiro, menos sutil, até mesmo do que Sukshma Shariram. Portanto, o corpo físico pode tomar consciência emprestada, mas não diretamente do Atma, nem mesmo do Karana Shariram. Ele precisa tomar consciência apenas do Sukshma Shariram. Assim, obtemos um fluxograma da consciência. Do Atma, a consciência flui para o Karana Shariram, e do Karana Shariram para o Sukshma Shariram, e finalmente de Sukshma Shariram para Sthula Shariram. Tomando emprestada a consciência, os três corpos se tornam sencientes.
enquanto a mesa, a cadeira e os outros objetos inanimados não a tomam e não podem tomar emprestado. Com base nisso, a palavra lingam é usada aqui. O significado exato veremos na próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti